Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia do quadro Turma do Fundão, aquele dia que a gente senta lá na última fileira e observa tudo num ângulo mais aberto, na neurociência aplicada à educação. E eu queria aproveitar o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Organização das Nações Unidas, né, dia 24 de outubro, para falar um pouco sobre, inclusive, essas atividades que as escolas fazem, né, simulando uma reunião da ONU, uma assembleia. Eh, a escola que meu filho estudava fazia muito isso todos os anos, e aí cada um deles representava um país e trazia os argumentos daquele país ali para serem debatidos, porque, óbvio, se a gente está falando de ética ou se a gente está falando de organização social, se nós estamos falando de desenvolvimento socioemocional também dos nossos alunos, o tema Organizações das Nações Unidas passa a ser quase que um tema transversal que envolve todas as questões geopolíticas, as questões históricas, econômicas e também das relações entre povos que são diferentes, com intenções e culturas diferentes, né? Nada mais educativo do que a Organização das Nações Unidas, né? Mesmo em tempos em que elas sofrem abalos, não é isso? Já não é de hoje, desde do episódio da pandemia, não é? Que as resoluções que foram tomadas de forma conjunta pela ONU e pelos órgãos da ONU, como a OMS, né, que está diretamente associado também a ser um órgão mundial, né? Organização Mundial da Saúde, todas essas organizações que reúnem todos os povos deveriam ter como objetivo, claro, manter a paz, manter a harmonia, manter as relações econômicas, manter as fronteiras, né? E, puxa, menos de uma semana aí, dia 11, né? Um pouco mais que uma semana, de 11 de outubro, em plena confusão lá no Oriente Médio, com Israel tomando as atitudes que tem tomado, até mesmo porque o Netanyahu, né, esteve nas organizações das Nações Unidas um pouco para defender as posições de Israel frente a tudo aquilo que estava acontecendo, não indo buscar autorização, mas reclamando lá que a ONU não estava sendo justa com Israel, né? Teve toda uma história desse jeito. E aí, no dia 11 de outubro, o Netanyahu ataca, né, no Líbano, uma missão de paz da ONU já consagrada naquela região, né, dando quase que na minha percepção, né, um ultimato, um ponto final nessa história de que a ONU vai poder interferir nesses conflitos, né? Então, descaracterizando, quem sabe, até mesmo o poder da ONU. E é isso que a gente vem assistindo, né? Uma crescente desorganização das estruturas ou das instituições. O Prêmio Nobel de Economia desse ano de 2024 foi para pesquisadores que estavam justamente estudando o poder das instituições no controle no sentido mais amplo, né? Na regulação seria melhor a palavra, das economias, né? Então, instituições como bancos centrais e todas as outras instituições ah, que orbitam em torno das decisões de economia, né, acabaram recebendo aí um prêmio Nobel, quem estudou sobre o impacto disso na regulação e na organização da economia. E o que acontece hoje em dia e que a gente precisa explorar muito bem ali na relação com a escola, que a gente precisa mostrar bem para as nossas crianças e adolescentes, e que muita gente vai chamar de ativismo, vai chamar de ideologia, né? É essa percepção das decisões colegiadas, essa percepção de que quando nós cedemos para o argumento, quando nós desenvolvemos eh, defesas em relação às nossas ideias, quando a gente constrói argumentos e eh, coloca esses argumentos num raciocínio para que o outro possa observar as relações de causa e consequência estruturadas, né? Isso desenvolve uma das funções cerebrais mais importantes e que, inclusive, está na lista das competências que serão cruciais para que o ser humano continue operando em uma época onde a inteligência artificial será muito importante, vai tomar um espaço relativamente grande aí da nossa vivência, né? Ah, e eu estava num evento essa semana que um dos palestrantes comentou que um fenômeno mais absurdo que a gente está vivendo agora, que vai deixar a gente mais
atrapalhado, não é? É o fato de que nós perdemos, de alguma forma, o nosso, eh sabe quando a gente fala quando a gente tem domínio completo sobre alguma coisa, né, quando a gente tem todo o controle daquela situação, a gente não tem mais o controle da situação sobre a inteligência. Nós não somos mais os únicos que operamos em alguma base que possa ser reconhecida como uma base inteligente, né. Algumas coisas que estão sendo desenvolvidas deixam a gente muito, né, abismado. Hoje mesmo, Ana Flávia Ribeiro, aqui do Dopaminas, minha querida Ana Flávia, me mostrou um sistema em que você insere ali um texto, um PDF de um livro, alguma coisa assim, e daí você pede para que seja criado um debate, tipo podcast, entre 2 inteligências artificiais sobre aquele livro. Então, ainda que a gente possa ter diferenças de opinião sobre se será ou não uma inteligência tão boa quanto a nossa, ou de mesma natureza que a nossa, isso definitivamente ainda não está resolvido, né, por quem discute esses temas. Provável vocês acompanharam aí até mesmo o professor Miguel Nicoleles, que é uma pessoa que eu tenho alta estima, afirmando que não haverá singularidade, né, que nunca o conjunto das inteligências artificiais será superior, né, em potência ao conjunto das inteligências naturais, né. Ainda que autores como Ray Kurzweil, que é o fundador da Singularity University, fala muito sobre esse momento, esse turning point, inclusive para próximo, para o ano de 2030, né. Então, voltando, né, à história, se você considerar todos esses elementos que eu estou colocando sobre a mesa, uma inteligência artificial que pode, transcender a nossa, inclusive em termos de presença. Pode ser que não seja em qualidade, mas em quantidade, né. Se você tem essa velocidade de produção de conteúdo, daqui a pouco nós teremos mais livros escritos por seres humanos ou mais livros escritos por inteligência artificial? Nós teremos mais textos escritos por humanos ou por inteligência artificial? E o que vai caber a nós humanos? Analisar o conjunto de toda essa obra, filtrar o que é importante, filtrar o que deve impregnar a nossa tomada de decisão, e isso definitivamente é problema da educação, né. Então, se a gente não consegue trazer uma visão sistêmica sobre organização mundial, sobre o papel dessas instituições e qual o valor delas em garantir algumas conquistas humanas, né, como, por exemplo, evitar o trabalho escravo, regular as guerras. Eu acho essa coisa de regular a guerra, desde o último episódio de Dopaminas que a gente fez, é muito difícil, né, a gente, saber que vai haver uma guerra, a gente decretar uma guerra, a gente declarar a guerra, a gente armar, a gente botar o dinheiro, a gente ir lá e matar outras pessoas, hum, dentro da lei. Isso para mim é bem bizarro, né. E todas esses questionamentos podem ser trazidos a partir de uma perspectiva da gente levar os alunos a compreender essas instituições, né. Então, é central para a educação comemorar esse dia, mostrar o que é a Organização das Nações Unidas, o que fez, que tipo de decisão tomou, né. Inclusive a própria decisão de estabelecer o Estado de Israel naquela posição foi uma decisão colegiada, foi uma decisão da Organização das Nações Unidas. Você pode concordar ou discordar disso nesse momento, mas foi uma decisão colegiada. E o que nós precisamos fazer para garantir que essas decisões institucionalizadas ou colegiadas atendam realmente a maioria da população, né? Isso é alguma coisa que a gente desenha na escola, que a gente impregna esses indivíduos com esse pensamento mais amplo, mais sistêmico, justamente a partir destas experiências, porque não é que alguém nasce com ou nasce sem. Estas funções cerebrais se criam, e se criam não apenas dando aula sobre o que é, mas fundamentalmente no exercício desse tipo de pensamento, desse tipo de análise, né. Então, vamos aproveitar aí o Dia Mundial da Organização das Nações Unidas para discutir com os nossos alunos e discutir com a sociedade como um todo o que significa que a gente se organize para tomar decisões colegiadas como todos os seres humanos deste planeta, né? Porque eu acho que está na hora da gente realmente ter um fórum de discussão sobre o que nós vamos fazer como ser humano diante de toda essa confusão que a gente mesmo criou. E nenhum lugar é melhor para se fazer isso do que a escola, professor, porque a gente já vai moldar, né, já vai dobrar esses pepininhos desde pequenininhos para que eles operem no mundo de uma forma outra, que não egóica, que não narcisista, e que, de alguma forma, a gente consiga
no mínimo, colocar um pouco mais de caldo nessa discussão sobre o modelo de produção, a forma como a gente organiza o uso dos recursos e, especialmente, o que vai caber para cada um de nós nesse imenso latifúndio que está se tornando um latifúndio cruel por conta desta nova visão de mundo que é: basta o indivíduo se esforçar que ele vence, basta ele fazer tudo que precisa ser feito que ele não ficará para trás, mesmo a gente sabendo que isso não é verdade, especialmente você, professor, que trabalha em escolas com muitas crianças em condição de vulnerabilidade e sabe que, para elas, a única solução é a união, e a união de todos os povos em favor de todas as pessoas. Então, viva a Organização das Nações Unidas, mesmo como toda instituição sendo cheia de problemas, mas a gente aqui do Nada Trivial quer comemorar isso, porque entende o papel que uma organização colegiada, que realmente reúna muitos e muitos países, possa tomar decisões que são boas para um maior número de pessoas. Gostou dessa discussão? Acha que tem mais gente que vai gostar de falar sobre isso? Então, dá aquele likeão e compartilha, porque definitivamente se você fizer esses movimentos, se inscrever no canal, compartilhar, curtir, o vídeo chega em mais pessoas vão poder, no mínimo, vir aqui nos comentários e dizer que não é nada disso e que, na verdade, a gente precisa mesmo cada um por si e todo mundo na lona, não é isso? Um grande abraço e eu te vejo no próximo.